Olá, eu sou Rami Chanaitá e nos encontramos agora na segunda parte do Raizeiro, da videoaula que nós estamos adentrando a floresta amazônica. Bom, aí eu coloquei uma outra foto agora, que nós estamos observando a folhagem, é um broto, na verdade, é uma muda, quer dizer, está crescendo agora, está bem jovenzinha, do cacau. O cacau também como uma frutífera, é uma planta de dentro da floresta. E é muito importante observarmos a sabedoria que o cacau ensinou na história do Brasil. Porque, enquanto dentro da floresta, o cacau não é atacado como foi por aquela doença, né? Podem se lembrar ou se puxarem um pouco a história que na região da Bahia, em Salvador, por exemplo, os grandes produtores e fazendeiros do cacau acabaram caindo em queda porque pegaram o cacau da floresta e plantaram em monocultura, quer dizer, aquela imensidão de cacau, e aí veio a doença do cacau que acabou com todo o cacau e acabou também com os meios daquelas fazendas, né, daqueles fazendeiros. Enquanto a natureza e a floresta ensina a policultura, ou seja, a planta ela existe em elo, ela vive em elo dentro da floresta. Não é uma cultura apenas, são várias plantas e cada uma vai contribuindo para a existência da outra. Em todos os sentidos, nos sentidos, por exemplo, de insetos que possam atingir ou afetar uma planta, né, há outras ao lado, tudo isso precisa ser profundamente observado e poderíamos desenvolver um meio de agricultura correspondente a esta consciência da policultura e não mais da monocultura. Então aí vai também aí um estímulo para essas características. E aí temos então a folhagem do cacau, as suas folhas largas, né, um pouco mais pontudas, porém, se observarem nessa extensão mediana da folha, ela é mais alargada, né? Nós estamos vendo também os caminhos da folha, as ranhuras da folha, né, e a formação dela e o talo dela verdinho, tá certo? Voltando um pouquinho aqui na folha do guaraná, é também importante saber que dentro da floresta, o guaraná, quando ele vai se desenvolvendo, ele parece um cipó. E depois, como cipó, ele vai se formando o arbusto e aí até chegar o momento de se apresentar os seus frutos, que é aquilo que nós chamamos realmente de guaraná, certo? Seguindo a nossa foto, agora nós estamos vendo uma das várias plantas nativas da floresta na amazônica, e essa daqui, por exemplo, é a chacrona, também chamada de rainha da floresta. É utilizada, sempre foi utilizada por etnias indígenas há milenarmente, né, como um ingrediente reunido a um cipó, capaz de levar, de trazer um alimento de percepção, né, do espírito, numa essência de visualização, e também até era utilizada para serem capazes de perceber quais as plantas que poderiam ser utilizadas para curar uma outra pessoa. Então, tem o caminho aí da miração, o caminho de viagens longas pela floresta, que era utilizado esta beberagem conhecida no Brasil como ayahuasca. Nome este provindo do quechua, né, aonde a sua tradução, ayá como espírito ou alma e huasca como liana ou cipó. Então, cipó do espírito ou cipó da alma, né? Aí a junção deste arbusto, das folhas desse arbusto, que é a chacrona, junto com aquela cipó. E nós estamos vendo aí a chacrona no meio também da floresta, o desenvolvimento dela na floresta, uma das plantas muito conhecidas e admiradas. E muitos grupos também, a partir dos conhecimentos nativos e indígenas, também começaram a utilização desta beberagem, né?
como é bastante conhecido, né, o Santo Daime, a União do Vegetal, a Barquinha e outros grandes grupos e subgrupos que se desenvolveram tanto ainda dentro da floresta como nas regiões urbanas, administrando esta beberagem como um meio ritual, um meio espiritual. Ainda dentro desse caminho, já que eu falei do arbusto, da ligação deste arbusto com o cipó, nós estamos vendo aí um cipozal, né? Uma região de cipó, existem vários cipozais dentro da floresta, e o que nós estamos vendo aí é algo bastante importante para a floresta. O cipó é a teia dentro da floresta, é um meio de entrecruzamentos, né, dentro da floresta, vai tecendo a floresta. Então aí tem cipó d'água, tem cipó escada, chamado escada de macaco ou escada de jabuti, e cada uma dessas cipó ela se desenvolveu por uma maneira bastante positiva para a floresta. Por quê? Se dentro da floresta ocorre uma clareira de forma natural, seja por chuvas, por ventos, a floresta precisa se regenerar. Então, para regenerar as primeiras plantas, primeiros vegetais que vão se desenvolvendo são cipó. E neste caso, este caminho do cipó é exatamente a força desta regeneração. O mesmo ocorre se for pela mão humana, né? Se destruir uma região, é o cipó que vai nascer para restituir aquele equilíbrio harmônico de elo de uma floresta, além de outras diferentes plantas, não é? E também plantas que podem nascer e são mais capazes de sustentar a temperatura do sol, que é o caso, por exemplo, de regiões que viram capoeira, né? E esperamos que a floresta amazônica não se transforme assim. Não adianta só esperar, nós precisamos fazer alguma coisa, e uma das coisas é se conscientizar e reconhecer das plantas que lá existem. E vale também a observação de que a palavra cipó, né, o cipó, quando nós consideramos o cipó, é algo errôneo, já que estão também dentro do site www.kvt.org.br, estão aprendendo sobre Tupi-Guarani, não é? Tem as videoaulas de Tupi-Guarani. Cipó quer dizer mão da mãe terra. Então não dá para a gente falar a cipó, o cipó, desculpe, nós precisamos falar a cipó, né? O sentido é mão da mãe. Então não é o cipó, a cipó. E aí, para finalizar, nós temos a cipó chamada jagube, conhecida como jagube ou mariri. A cipó, esta cipó, reunida com aquele arbusto, com aquela folha, é constituído, é feito, é preparado a ayahuasca, aquela beberagem conhecida para a percepção e utilizada, e até agora, atualmente, pesquisada até para tratamento, por exemplo, de estresse e de depressão, tá certo? Bom, estou finalizando mais esta parte agora. Você que quer dar alguma sugestão, mande um e-mail kvt@kvt.org.br. Mande que nós vamos respondendo, tá certo, gente? E se prepare que nós vamos agora entrar em cada uma dessas plantas mais profundamente. Então, na próxima parte, na terceira parte desta videoaula, nós vamos nos aprofundar dentro deste programa que é O Raizeiro e a Sabedoria da Raiz. Então, um grande abraço, até lá.